Maldição aos fariseus. A máscara da virtude e a luz da verdade. Kardec explica que Jesus, ao dirigir palavras severas aos fariseus, não falava por cólera, mas por amor à verdade. O mestre via além das aparências e reconhecia que o maior inimigo do progresso espiritual é a hipocrisia moral, o disfarce da virtude. Os fariseus cumpriam ritos e leis exteriores, mas faltava-lhes sinceridade e compaixão. O Cristo, com autoridade divina, denunciava a contradição entre a forma e o espírito, entre o culto dos lábios e a pureza do coração. A palavra maldição, no sentido evangélico, significa revelação das consequências naturais do erro moral. Jesus não amaldiçoa, adverte. A hipocrisia é a negação consciente da verdade, e toda mentira espiritual, mais cedo ou mais tarde, colhe o fruto amargo da desarmonia interior. O fariseu de ontem, como o de hoje, é aquele que fala de amor sem amar, que exalta Deus, mas nega o irmão, que honra a luz, mas teme ser iluminado por ela. A psicologia moral moderna confirma essa visão. O falso moralismo nasce do ego que busca a aprovação social, não do amor verdadeiro. O indivíduo hipócrita vive em dissonância entre o que mostra e o que sente, e essa incoerência gera sofrimento psíquico e vazio existencial. Jesus, ao advertir os fariseus, buscava libertá-los desse estado, não condená-los, mas despertá-los. A neurociência da consciência demonstra que a verdade interior é condição essencial para a saúde emocional. Quando há coerência entre pensamento, sentimento e ação, o cérebro opera em harmonia e o corpo vibra em equilíbrio. Mas quando há disfarce e falsidade, o sistema nervoso registra tensão contínua. O conflito moral se transforma em dor física e mental. Assim, a advertência do Cristo tem também fundamento biológico. A mentira destrói o corpo porque corrompe a alma. Kardec lembra que a hipocrisia religiosa é uma das formas mais sutis de materialismo moral. Ela transforma a fé viva em ritual mecânico e o amor fraterno em hierarquia e poder. Jesus dizia: "Ai de vós, fariseus, que limpais o exterior do copo, mas por dentro estáis cheios de rapina e malícia." Essas palavras são o espelho da humanidade de todos os tempos, que ainda valoriza o que brilha por fora mais do que o que resplandece por dentro. A física quântica da vibração oferece um paralelo simbólico. Todo o sistema vibra de acordo com sua frequência interna. A hipocrisia é uma dissonância vibratória, aparência luminosa, mas energia desordenada. Quem vive na falsidade pode enganar os olhos, mas não o campo energético universal, onde cada pensamento emite uma assinatura vibratória inconfundível. A verdade é harmonia, a mentira, ruído, e o universo inteiro responde à vibração que emitimos. Kardec explica que a advertência de Jesus aos fariseus é também um chamado à autenticidade espiritual. O verdadeiro discípulo não se mede pelas palavras, mas pelas ações. Não pelo culto exterior, mas pela transformação interior. Por seus frutos os conhecereis, dizia o Cristo, resumindo toda a moral espírita e toda a ciência da evolução espiritual. A pureza é estado vibratório, não aparência social. A psicologia transpessoal mostra que o ego busca máscaras para sobreviver, mas o espírito busca transparência para evoluir. A maldade dos fariseus não era ódio à luz, mas medo da verdade. A consciência desperta exige renúncia, e a hipocrisia é o refúgio dos que temem o autoconhecimento. Jesus os chamava à coragem de olhar para dentro, onde o templo de Deus verdadeiramente se ergue. A ciência espiritual confirma que a vibração da sinceridade é libertadora. Quando o espírito assume sua verdade interior, sua energia se alinha com o fluido divino, e a vida começa a fluir em harmonia. Por isso, a advertência do Cristo não é punição, é diagnóstico e cura. A maldição é apenas o reflexo vibratório natural da falta de autenticidade. O espírito que se fecha à verdade se aprisiona, o que se abre a ela se ilumina. Kardec conclui que os fariseus não foram inimigos de Jesus,
mas instrumentos de sua glória. A resistência deles serviu de contraste para a luz do Evangelho. E ainda hoje, quando a hipocrisia se manifesta nas instituições, religiões ou corações, ela cumpre o mesmo papel: mostrar, pelo contraste, a grandeza da verdade simples e pura. A maldição de Jesus é, portanto, o chamado ao despertar. Não é o grito da cólera, mas a voz da consciência divina que diz: basta de máscaras, é hora de ser luz. E cada um de nós, ao remover as ilusões e viver com autenticidade, dissolve em si o fariseu interior. Compreender a maldição aos fariseus é compreender que a justiça divina não pune, esclarece, e que a libertação começa quando a verdade interior se torna mais forte que o medo de mostrá-la. Se esta reflexão lhe trouxe discernimento e paz, compartilhe-a. Porque compreender a maldição aos fariseus é reconhecer que a verdade liberta, e a luz não condena, apenas revela.